Olá, pessoal, boa noite. Mais um Cura que se Pode começando e eu tenho 3 convidadas maravilhosas aqui comigo que faz parte da Casa Biel e eu quero muito que vocês conheçam. Quem quiser mandar mensagens, pode mandar, que futuramente a gente vai estar respondendo tudo, tá bom? E quem quiser também, entra pelo Instagram da casa, manda a sua pergunta que nós também estaremos respondendo. Então, vamos lá começar apresentando as nossas convidadas. Então, eu tenho aqui do meu lado, eu tenho a Alessandra. A Alessandra, ela é a minha cunhada. Então, de cara, né? Nós acabamos estudando, né, Ali? Sim. Muito sobre alimentação, que é um dos principais temas hoje, dessa noite, porque é primordial, principalmente para quem está passando pelo tratamento oncológico. E também a Ali, deixa eu passar para vocês, gente, porque cada uma das minhas convidadas, eles mandaram todas as especialidades delas. Então, eu preciso falar, senão o meu diretor ali me pega, entendeu? Então, tem que fazer direito as coisas. Então, pronto. A Alessandra, ela é especialista pela Academia de Medicina e Nutrição Funcional Integrativa, pelo Dr. Vitor Sorrentino, Isso, né? Vitor Sorrentino. Pós-graduada em fitoterapia, doutora em naturopatia, práticas integrativas, especializada em nutrição ayurvédica. Isso mesmo. Ah, tá vendo? Ó, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais de cada especialidade de cada uma delas. Fiquem tranquilos. Eu tenho aqui na minha frente a Letícia. A Letícia é uma querida também, viu? Ela veio como voluntária. Gente, as minhas 3 nutricionistas da casa são voluntárias. Então, vocês imaginem, tá? Ó, tá vendo? Vocês estão escutando, né? Por quê? Porque realmente elas entraram, elas entenderam o que é o projeto da Casa Biel e a importância da alimentação dentro do meio do tratamento. Então, vamos lá. A Letícia, ela é especializada em nutrição no TEA, TDAH e T21. Que é a síndrome de Down. Ah, então, olha aí, ó. Formada em dificuldades alimentares e terapia alimentar, método... É de Carla. É de Carla Almeida, isso. Uma formadora em dificuldades alimentares e também formadora de terapeutas alimentares, né? Que foi o curso que eu fiz com ela. Ai, que bom, tá vendo? Eu tô falando que elas têm muita bagagem, tá? Metade do que elas falam, eu não consigo entender direito, eu só coloco em prática, que é o mais importante, a gente tem que colocar em prática. E eu tenho também a Ju, que é a Juliana, que ela tem MBA em Gestão de Negócios em Gastronomia, também é uma nutricionista maravilhosa. Cada uma delas tem um papel diferente aqui na casa, e elas vão explicar um pouquinho para vocês. Todas juntas criam todo um protocolo para cada criança, mas para frente vocês vão entender, porque todo mundo, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que todo mundo, desde que o Gabriel, né, passou por tudo que passou, depois eu comecei a estudar, eu e a Ali fomos estudar, né, Ali, para entender o porquê que essas células elas se multiplicam tão rápido. E aí aqui na casa todo mundo fala, não pode comer perto da Andréa, porque a Andréa não deixa comer açúcar, a Andréa não deixa tomar Coca-Cola. Não deixo. Não deixo mesmo, porque infelizmente o açúcar, ele é o maior vilão de tudo na nossa vida. Então, eu consegui um trio que me ajuda, entendeu? Isso que é o melhor. Atrai, né? É ótimo isso. Com Essa certeza. sinergia de pensamento atrai. Não, com certeza. Então, assim, vou começar pela Ali, até porque, né, Ali, a gente resolveu movimentar um pouco, sabe? Até começando pela família e tudo mais. Ali, conta um pouquinho do teu papel, né? Aqui na casa, como que você começou aqui na Casa Biel? Boa noite, agradeço o convite, ideia do Júnior, né? Eu comecei com a nutrição por conta do Biel, não era da área da nutrição, trabalhei 30 anos na área da estética, totalmente diferente, não tinha nenhum foco na nutrição, apesar de sempre gostar, sempre estudar, sempre praticar dentro do consultório, mas não era nem de perto como é hoje, né? Em 2015, quando o Gabriel ficou doente, eu comecei a estudar, a gente procura uma resposta, né, para o câncer, e eu comecei a estudar demais as questões alimentares e a gente se apaixonou pela naturopatia. Eu e a Andréia começamos um curso de naturopatia, né? Foi em 2015, né? Foi em 2016.
E ali eu senti necessidade de cursar nutrição, por conta da naturopatia. A naturopatia é uma ciência que estuda uma série de estratégias naturais para tratar doenças, né, que a gente utilizou muito para o Biel, mas que, na realidade, estudando naturopatia, eu senti a necessidade de ir para a nutrição, para me aprofundar um pouco mais. Isso foi em 2015 e 2016. Em 2019, eu recebi um diagnóstico de doença autoimune, que já tinha muito sentido, né? Tudo que eu estudava com a naturopatia, tudo que eu já estava conhecendo, foi um motivo a mais para eu me aprofundar na nutrição. Ali eu comecei a me tratar, eu mesmo fui o meu próprio laboratório, né? É que, na realidade, é aquilo que todos, né, todo mundo que trata com alimentação fala, que o alimento, ele realmente é o melhor medicamento, ele é o melhor remédio. E se você se alimenta corretamente, não tem por que você ficar doente. E você mesmo, eu lembro que você tinha fortes dores, eram bem complicado. E realmente você mudou bastante a tua alimentação. Foi onde em 2014 eu já sentia dores, mas eu não tinha diagnóstico, porque na doença autoimune, até você chegar num diagnóstico, é difícil, não é fácil, você corre de médico em médico, né? Inclusive, a ozonioterapia, que é uma prática que a gente tem aqui dentro da Casa Biel, é uma prática que o meu marido começou a fazer por conta das minhas dores. Hoje ajuda tantas pessoas em Itajaí, né, dentro do SUS, por conta dessa vontade de tratar com práticas naturais sem fazer só uso de medicação. Medicação, a gente sabe que ela tem, né, um bom uso, mas tem muitas outras estratégias. E é essa a nossa política, né, para a Casa Biel, usar outras estratégias, não só o remédio, né, que a gente compra em farmácia. O alimento acaba prevenindo algumas doenças assim comuns, digamos, né? Exatamente. E aí, falando do câncer, acaba que previne e ajuda pro tratamento daí. Sim, com certeza. Na realidade, é uma das coisas que eu percebi dentro dos hospitais, infelizmente, né, a gente, assim, quando a gente fala em câncer, as pessoas não entendem que nós temos que quebrar esse tabu, porque tudo, é câncer, é morte. Não, na realidade não é. Se você tiver um tratamento com qualidade, tiver uma alimentação adequada, você consegue chegar no final e consegue ter uma vida. Eu conheço várias pessoas que passaram e estão muito bem, estão em remissão e estão muito bem. Mas precisa. E é necessário. O problema é que quando as pessoas não entendem isso, o tratamento fica mais longo, tudo se torna mais complicado. Inclusive, as crianças, no nosso caso, as crianças, né, acabam ficando até muitas vezes debilitadas, porque comem tudo que não deve, porque justamente uma resistência no começo, né? Porque dói. A pessoa tem que voltar para dentro. Na verdade, eu acho que o nosso principal objetivo e luta e dificuldade é fazer as famílias entenderem que a nutrição na oncologia, ela não vai só tapar o sol com a peneira ali, né? O paciente não está conseguindo deglutir, o paciente que está com baixo peso, o paciente que tem mucosite. Claro que a nutrição vai entrar nisso. Mas o principal papel, acho que, da Casa Biel é falar sobre uma nutrição que previne, como a Ju colocou. Né? Então, previne desde um mau desfecho da doença, quanto outros casos na família, e toda aquela família vai ser englobada por isso, né? Então, trazer uma consciência de que a alimentação de hoje, ela causa doenças, porque não causa câncer, né? Então, a gente precisa ir nessa via, né? Das famílias entenderem que a alimentação, ela vai trazer um bom desfecho da doença, ela vai impedir uma recidiva, e não só resolver aqueles outros problemas que o tratamento vai trazer junto consigo, né? É uma mudança de conduta, de mentalidade, né? Que a gente fala no consultório, que é lá atrás, né? Então, a gente trata o paciente, mas trata quem está por trás do paciente. Se for uma criança, o familiar está junto, não tem como desassociar. Até eu ia pedir para vocês comentarem, teve um caso de muitos que vocês atenderam aqui na casa, mas que me chamou a atenção, porque os pais vieram falar, né, que eles realmente tinham uma alimentação toda virada do avesso e eles queriam o melhor para a filha deles. Eles querem, na realidade, não queriam, eles querem, né? E eles mudaram toda a alimentação dentro de casa, inclusive a deles, não só a dela. Que é o que a Alessandra falou. Quando não adianta você mudar só da criança e continuar os pais ou quem tiver, né, os responsáveis. Não vai funcionar. É uma reeducação alimentar da família e não só no momento que a gente comentou da doença. É para o resto da vida. Na realidade, eu acho que a partir do momento que você consegue alterar, você consegue mudar, virar a chave,
isso se torna Fácil. Fácil. Não, e é aquilo você vai levar, vai ser o teu cotidiano. É o novo normal. Por quê? Né? Porque é o novo normal, é uma nova verdade, entendeu? E você percebe a mudança. Com certeza. Esse caso foi um... Isso, conta um pouquinho, Lê, do caso. Que eu falo sempre que eu vejo essa família, eu digo, gente, eu preciso colocar vocês num quadrinho de pacientes eles do vão mês aparecer do ano. aqui, né? Eles vão aparecer aqui, né? Porque eles precisam verdade. Porque foi uma família que chegou com esse entendimento já na primeira consulta, né? Sim. De dizer, olha, a gente entende que as coisas precisam mudar lá em casa. E, às vezes, a gente tem que explicar isso na primeira consulta para o paciente. Então, eles já vieram com uma consciência muito legal, assim, que acelerou o processo, né? E aí, a gente foi propondo o que precisaria tirar, o que precisava colocar. E aí, os pais se olhavam na consulta como quem diz assim, nossa, tem muita coisa para mudar em nós também, não é só nela, né? Sim. E é uma família que toda semana chega com fotos de receitas diferentes. Ah, tava com vontade de comer coxinha, o pai desenvolve uma coxinha saudável. E o mais interessante é isso, né? Porque dá para substituir comer com prazer. Com prazer, a mesma... Sim, com certeza. É por isso que eu falo que as pessoas elas têm que começar a entender o que é até mesmo a nutrição. Porque aqui na casa, vocês, melhor do que ninguém, sabem que tudo é diferente da realidade externa. Né? Todas as profissões aqui, todas as especialidades. Sim. Mas a nutrição, eu falo, porque foi uma das coisas que... A primeira coisa, quando eles chegam, eles vão fazer a anamnese e passam por mim. Aí, né, é complicado, porque eu sou muito realista. Até porque eu não quero que as crianças passem o que o Gabriel passou. Então, de cara, né? Já vou explicando o que tem que tirar, o que tem que colocar, eles ficam fazendo. Eu falei assim, então, no primeiro momento, as pessoas são resistentes. São muito resistentes. Só que o que acontece? A partir do momento que elas passam por vocês e vocês começam a explicar, então, o que a Andrea falou lá atrás, espera aí, então, realmente tem um sentido. Faz sentido. Faz sentido. E eu vou falar mais até, porque depois que vocês entraram, para nós ficou muito mais fácil. Por que eu digo mais fácil? Porque aí era aquilo... Ah, não, é porque a Andrea é chata e ela quer que a gente mude, porque senão não vai funcionar. Tem mais gente com o mesmo propósito. Exatamente, porque vocês trazem todas as técnicas. É diferente, entende? É totalmente diferente. E isso daí vai motivando e vai transformando. Então, realmente, eu vejo a diferença, assim... Começou pela nossa cozinha, né, gente? Com certeza. A cozinha da Casa Biel, vocês não estão entendendo, tá? Tá, assim, ó, cada dia melhor. Desde as normas e regras e tudo que tem que ter, vocês não sabem. É que, na realidade, a gente... E tá certo? A gente preza pelo conceito de que dentro de casa começa, né? Lógico, então, assim, e tá certo. O pessoal daqui mesmo já... Sim, mas é que eu falo hoje que cada vez mais está acontecendo, porque antes era, né? Eu pedindo, implorando. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da nutricionista, da nossa pessoa... Desconstruir a imagem de chata, falando abertamente assim, para levar para... Isso é uma ciência estudada, comprovada, né? O que a gente fala não é chatice. Então, quando a gente diz para uma família, vamos tirar alimentos inflamatórios, o excesso de açúcar, vamos cuidar com os laticínios, o glúten, é porque isso é estudado hoje, né? Sim. Então, não é achismo. Não é um achismo, não é uma chatice, nem é uma preocupação com estética, espelho, mas é algo relacionado à saúde mesmo. Então, eu sempre falo essa frase na consulta. Tudo que a gente coloca na boca ou causa saúde ou causa doença. Tem uma repercussão, né? Algum caminho vai tomar, não existe um alimento neutro. Ou ele está me causando saúde ou ele está me causando doença. E aí a família começa a pensar por si só se aquilo que tem colocado na mesa é um causador de saúde ou não. Daí olha para o filho, existe um diagnóstico. Olha para a mesa, um monte de alimento que não causa saúde. Aí começa a entender o que a gente tenta tanto falar. É verdade. Né? É porque é você criar uma consciência, né? É o que a gente falou no início, é uma verdade. Você vai ter que... A pessoa ela tem que entender. Porque a partir do momento que entra na cabeça, que se torna uma verdade, tudo muda. Eu vou falar... Eu não sei se vocês sabem, não sei se eu cheguei a falar isso. Na época do Gabriel, teve uma situação e o Gabriel estava sem enxergar. Então, a gente, né, tentava amenizar algumas coisas para ele. E ele escutou, não lembro aonde foi um vídeo que ele escutou, falando que a Coca-Cola, a quantidade de açúcar que ela tinha, o mal que ela fazia. E eu, gente, sem brincadeira, eu não sei como é que ele escutou isso, não lembro onde foi. Eu sei que do nada, ele chegou numa... A gente estava na quimioterapia, ele olhou para mim e falou assim, ô mãe, eu tenho câncer porque eu tomava Coca-Cola? Eu olhei e falei, da onde você tirou isso? Ele falou, porque eu escutei um vídeo e estava explicando tudo sobre o açúcar. Daquele dia em diante, ele não tomou mais nada e ele falava para as pessoas. Refrigerante em geral, então, né? por que eu falo isso? Porque se
a criança, o pai ou a mãe entende o mal, acabou. Então, o que falta é conhecimento, É esclarecimento. só o conhecimento, mesmo, esclarecimento. E aquilo dali, para mim, foi muito claro. Porque as pessoas falam, mas o meu filho não aceita. Eu falei, mas você conversou com ele? Ele sabe o porquê. Porque leva um tempo para mudar o paladar. Claro. Mas é possível, É uma né? construção. Até mesmo o paladar, até aqui, né? Porque é mais difícil, porque eles têm... Oferecer, né, e o alimento. E o que eu falo? O problema da quimioterapia, que ela deixa tudo com... O paladar fica todo ferroso, muda tudo. Então, realmente fica diferente. E outra coisa, né? Eles querem muito mais doce, porque pelo menos para tentar... Porque o cérebro acha o quê? Não, vai adoçar, vai tirar esse gosto ruim da boca. E E não existe é. uma questão que acho que daí tu pode colocar muito melhor que nós, que são os pais que tentam recompensar de alguma maneira a alegria da criança ou o prazer dela enquanto ela ainda passa por esse processo que é muito doloroso. E é muito comum a gente encontrar essa queixa, né, no consultório. Dizer, mas, poxa, talvez seja a única fonte de prazer dele agora é comer. Na realidade, isso foi uma das coisas que eu discutia muito no hospital. Até sem ter o conhecimento, né, que a gente tem hoje, mas o mínimo. Então, eu fiquei buscando muita informação para tentar entender o que estava acontecendo. E era o que elas vinham e falavam, sabe? Deixa comer o que for, mãe. Aproveita, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã, isso. Só que aí, você deixa comer o que for, então, em vez de você poder desinflamar, você está cada vez inflamando mais. E o tempo que a pessoa tem, ela vai ter com qualidade. Eu posso estar comprometendo o dia de amanhã. Exatamente. Quando eu não penso nisso, né? Aí isso que eu perguntava, eu falava, mas qual é o sentido? Tem que pensar ao contrário, né? Isso. Pensar que é pro bem e não, que é aquilo ali que vai satisfazer naquele momento, mas e a vida depois? Exatamente, é que na realidade eles pensam na troca. Não está comendo nada, que é um dos fatores que a gente vai até conversar agora. Aí é bem isso. Então, assim, deixa comer, deixa fazer o que quiser, porque não sei mesmo. Só que está errado. Inclusive, assim, as pessoas, elas veem, porque o corticoide é muito utilizado, né? Durante todo o tratamento oncológico. Então, dependendo do tratamento, se for tumor, ou linfoma, ou leucemia, é utilizado. E, lógico, o corticoide você quer comer tudo e mais um pouco. Porque a gente sabe que acaba abrindo, não sei se abre o apetite, o que acontece, mas ele estimula, né? Tem líquido, né? Sim, e ele já incha também. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, olha, aquele dali, ele engordou. Mas não é, ele está inchado e aí, justamente, tem tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria emagrece muito. Perde muito peso. Sim. Justamente porque não consegue se alimentar, o paladar mudou. E é aí onde vocês entram, acho que muito além do que só a alimentação. A própria doença já é um sintoma é emagrecer, né? Se a pessoa emagrece muito rápido. Sim. É uma consequência do tratamento. Né? E daí mais o tratamento. Né? Mas eu falo até mesmo com a suplementação, porque a importância do que é uma criança nutrida até para aguentar o tratamento. Porque não significa que ela está inchada devido ao corticoide, que ela realmente tem... Está nutrida. Que ela está nutrida. Exatamente. Então, as pessoas não entendem isso. E aqui mesmo, a gente teve alguns casos, tem ainda alguns casos, que está em fase de desnutrição, porque não consegue se alimentar, se alimenta o mínimo possível. E aí é onde eu peço socorro, né? Eles sabem que eu peço socorro, eu mando mensagem desesperada. E aí nós vamos para a suplementação. Aí conta um pouquinho, Lê, sobre a suplementação, o que é a importância do que é. Bem, a criança vai precisar de nutriente primeiro porque ela está em fase de desenvolvimento, né? Antes do diagnóstico do câncer, ela precisa se desenvolver. Depois existe o diagnóstico que já vai levar a um processo de perda de peso natural e ainda ao processo de sarcopenia, que é a perda de massa magra. Então, isso a gente já é esperado. Sim. Né? Quando a gente percebe que a alimentação via oral ela não está sendo mais o suficiente, né? E aí entra a questão que tu falou, a família às vezes dá muito doce e besteirinhas porque quer que a criança coma. E existe como a gente... É uma forma de agradar, né? E estimular que ela coma, porque está perdendo peso. Está perdendo peso, né? vamos Mas tentar. a gente pode e deve oferecer nutrição através de alimentos saudáveis, que tem como, né? Agora, mesmo quando ela já está comendo via oral e não está sendo suficiente, ou a via oral foi impedida, a gente vai trabalhar com a suplementação, né? Que são fórmulas desenvolvidas justamente pensando em caloria, proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, tudo que a criança precisa, gordura, para se desenvolver bem, ou a gente pelo menos minimizar a perda de peso. Né? Essa é a ideia da suplementação. Pode ser via oral,
ou sonda, né? Ou até parenteral, quando ela está no hospital, diretamente no sangue, para que essa nutrição aconteça. Sim, por isso que eu falo a importância do que é ter o conhecimento, né? Trazer a informação. Porque eu lembro de um dos casos aqui que a mãe não queria colocar sonda de jeito nenhum. E nós tivemos que explicar o porquê que ela precisava. Ah, mas eu não quero mais colocar sonda. Não, é necessário. A sua filha está desnutrida, vai piorar se continuar Em sem. alguns casos, não... Não tem como. Ninguém gosta, né, na realidade, mas é um período, é o que eu falo. Se nós conseguirmos passar por aquele período mais difícil de uma forma mais leve, vai acabar. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar, vai ter um final. A gente entende, né, a dor da família de ter que novamente submeter a colocação da sonda, ir para casa com aquilo ali, é mais um desconforto. A gente, na verdade, a nutrição ela sempre vai trabalhar aqui, é o que a gente faz para que não precise. Sim. Mas se a gente vê que não está correspondendo como a gente esperava, é uma prudente, intervenção, né? prudente da nossa parte orientar que sim, seja colocado, né? Precisa colocar. E, Ju, me diz, a importância da avaliação do estado nutricional, o quão é importante? Sim. Então, é importante a gente fazer essa avaliação nutricional, justamente mais ou menos o que ela falou ali. Se a criança já está desnutrida, por exemplo, né? E aí começa o tratamento, não vai ter um resultado tão significativo como deveria ter. Ou se a criança está com sobrepeso, aí vai lá, medicação e tudo mais, aumenta o peso. Então, também tem que estar equilibrado, né? Sim. Nutricionalmente falando, assim. Então, é por isso que é importante ter a avaliação nutricional de cada paciente, individual. E não só uma estudar. única vez, né? Eu acho assim, Sim. Ju, que as pessoas elas têm que entender que o tratamento oncológico foi uma das coisas que eu aprendi, né? Principalmente quando eu cheguei em São Paulo, que o principal para você ter uma eficácia é você ter tudo durante o tratamento. Então, a nutricionista, que é um a fono... suporte multidisciplinar. Exatamente. Isso. Essa é a diferença. Então, você imagina uma nutricionista dando todo um suporte para aquela família, para aquela criança, durante o tratamento todo. Não só quando ela chega na fase da desnutrição, não só quando ela, né, ultrapassa o peso. Então, é isso que eu falo que as pessoas precisam entender. Que é muito importante. Eu não vou na nutricionista porque eu quero emagrecer. Não, é saúde. Aqui é saúde, na verdade. Aqui, né? mais do que nunca, é saúde. Aqui a gente trabalha a questão da mentalidade, né? Sim. Da criança, dos familiares. Então, é muito importante a gente conversar com o familiar para entender a demanda de tempo dele, qual tempo ele dispensa para preparar o alimento, se ele tem o hábito de ir na feira. Eu bato muito nessa tecla, porque eu sou apaixonada pela alimentação natural, o mais natural possível. A gente fala sempre da comida de verdade, que não, né, que não seja caro, mas não é uma comida, a gente não coloca no plano alimentar nada demais, é comida de verdade, só que tem que ser preparada e a gente sabe que a demanda é familiar, também não dá para sobrecarregar só a mãe. Eu acho muito importante o pai estar presente, se possível. A rede né? de apoio que tiver disponível ajudar. Né? Às vezes tem a avó junto, a gente tem avós que frequentam aqui a casa. Elas vêm na consulta. A própria criança, se ela já tem uma idade que ela possa participar da refeição, do preparo, né? Higienizar o alimento, ter, né, esse gosto pela cozinha é muito importante. Então, não dá para colocar só a mãe como responsável por isso, porque muitas vezes, emocionalmente, aqui a gente encontra mães que já estão sobrecarregadas. Sim, verdade. Até porque o hospital, né? O hospital sobrecarrega. Sim. Fica, geralmente, a grande maioria que nós temos aqui hoje, eu acho que, se não 90%, fica internado para fazer as quimioterapias e o tratamento. Sim. Então, é diferente, porque quem já ficou internado em hospital sabe o que é aquilo. Você volta muito desgastado. Então, tem que ter uma rede de apoio para te auxiliar também, porque senão fica difícil nesse momento. Então, nessa consulta, desculpa, Ju, nessa consulta, a gente busca mais do que uma informação em relação ao alimento. A gente busca também, né, captar a necessidade, né, do que a família precisa nessa rede de apoio. Sim. É muito importante, porque senão não funciona. A gente vai passar um plano alimentar, vai passar uma suplementação, mas, né, a pessoa volta e ela não conseguiu colocar em prática. Sim. Se na nossa vida, como pessoas saudáveis, a gente às vezes vai no nutricionista e não volta por vergonha, porque não conseguiu colocar em prática, imagina uma família que está passando, né, uma turbulência. Sim. Então, a gente, assim, na nossa consulta, a gente já tem um olhar além
né, da queixa. A gente sabe que demanda, né, a parte emocional, a parte financeira, que não é fácil, né? Normalmente Sim. um dos familiares deixa de trabalhar, então tem uma série de coisas, né, que envolvem, e eu acho muito importante esse olhar. Sim. Voltando ali à pergunta, né, da avaliação nutricional, também é muito válido, né, quando a criança ainda não começou a fazer quimioterapia, ela chegou na casa e já passou pela gente. O que acontece? Vai preparar aquele corpinho para receber toda aquela medicação, porque é uma medicação forte, é uma intoxicação. Então, se a criança já vai toda inflamada, enfim, uma semana, um mês antes, qualquer tempo que for, qualquer dia que for, já vai ter um Já resultado ajuda, né? melhor. Né? Nós temos uma sobrinha, até a nora da Ali, que foi exatamente o que a gente fez. Sim. Ela teve um linfoma e naquele tempo a gente mudou a alimentação dela radical, em termos assim, no caso dela tinha que ser radical até porque o tratamento foi muito pesado. Gente, a diferença Na nutrição foi integrativa, a gente fala de aquário, né? A gente Sim. tem as nossas células que estão dentro de um aquário. Se ele está sujo, cheio de toxinas, ele Isso, vai... Não tem como você Não receber tem. nada e ter um resultado a legal. diferença, eu lembro, nossa, a diferença dela, até porque foi feito Sim, suplementação foi feita junto. uma série de estratégias para que ela respondesse Isso. bem ao tratamento, né? O ideal é que a gente consiga fazer isso antes, durante o tratamento, né? E o paciente continuar para a vida dele, né? Porque o paciente oncológico, o paciente que já tem uma doença crônica, ele não pode encarar isso por um determinado momento, é Sim. para a vida inteira. Exatamente. Então, por isso que tem que ser algo prazeroso, né? Que ele entenda como algo bom. Com certeza. Bom, qual que é a maior dificuldade? Acho que vocês falaram, né? Que é aceitar. Não é fácil, né? Qual que é a maior dificuldade que vocês encontraram no consultório, atendendo as famílias da casa? Olha, no meu ponto de vista, eu vejo que a questão familiar é muito difícil, né? A adesão dessa mudança, que ela muitas vezes é radical, né? Eu entendi na minha vida, como uma pessoa portadora de uma doença autoimune, que se eu não mudasse a minha forma de viver, eu ia ter que viver com corticoide. Então, eu troquei na minha cabeça, né? No momento que eu tive que fazer essa troca, eu prefiro viver de uma forma que para as pessoas parece, ela é muito radical, ela é muito regrada, Deus me livre viver sem tomar refrigerante, sem comer doce. Mas para mim virou natural, porque eu prefiro estar assim e não viver com dores, né? E conseguir me manter, e já é difícil. Imagina se você vive uma vida desregrada, né? Voltar à obediência à lei biológica, e eu vejo que a dificuldade quando eu converso com essas famílias é essa questão de voltar para si, entender que a alimentação é a base, né? Abrir mão de o que eles às vezes se acostumaram, né? Refrigerante, Trocar, né? o dia a dia, sem horário para dormir, sem horário para comer, aquela questão toda que a gente sabe que a vida moderna traz, né? Infelizmente, os valores... Eu acho que a gente fala aqui na Casa Biel sobre atendimento de crianças e adolescentes, né? Então, a maior dificuldade é fazer o paciente aderir, porque não é ele o autor da mudança. É a família, como a Ali está falando. Essa é a maior dificuldade do atendimento infantil em qualquer área. Né? Eu já atendia crianças antes de vir para cá, e isso foi algo que eu tive que aprender a lidar, e é a parte mais difícil do consultório, trabalhar com atendimento infantil. Os pais entenderem que existe uma responsabilidade que precisam assumir para si. Né? Meu filho, mas ele gosta disso, mas ele gosta daquilo, mas ele não pode ver, mas quem compra? Quem faz as compras do mês? Quem recebe o salário e vai ao supermercado? Quem ofereceu pela primeira vez? Então, existe esse choque de realidade que não é tão fácil falar. Não é fácil. Mas dos pais entenderem que eles são os autores, né? E uma disposição que eu vejo que às vezes falta por vários motivos, né? Pode ser o cansaço, o hospital, a gente nem entra no mérito de julgar, né? Porque a gente sabe que é... Mas eu digo assim, de entender que educar o paladar de uma criança dá trabalho. Eu sempre falo isso para os pais. Assim como educar, ajudar na tarefa de casa, ensinar uma criança a falar a verdade, a ter caráter, né? A gente tem que educar o filho de tantas maneiras, e a alimentação faz parte da educação. As crianças observam muito o comportamento, a mesa, né? Exato, como dá que você muito trata. trabalho educar a alimentação, e se a criança já aprendeu errado, vai dar um pouco mais de trabalho desconstruir o que foi feito e construir um novo. Então, colocar a mão na massa do pai entender, existe uma responsabilidade sobre mim, e eu vou passar um trabalhinho.
mas eu entendo o porquê, então eu vou começar, né? Sim. É um pouco difícil trazer essa consciência. Esse é o nosso principal desafio no consultório. É porque tem que ser a família toda. Não dá para ser só o paciente. A gente já teve casos de que o irmão comeu o pastel, a pizza, o nuggets, mas ela não podia comer. É impossível com criança. Com criança é impossível. Né? Aí, às Injusto, vezes, na nossa frente, ela não come. Porque a nutricionista está ali. E não é isso. Não tem que... a nutricionista não deixa. Sim. Não é isso que a gente quer. Não é criar um pânico, né? Exatamente. Jamais. Não é que não pode. Ela tem que entender e saber o porquê e talvez comer em menor quantidade aquele alimento específico, né? E em casa. Eu tenho uma filha pequena. Ela come o que tem em casa. Então, se eu vou no mercado e compro salgadinho, ela vai abrir o armário e ela vai pegar o pacote de salgadinho, Sim, porque ela já sabe abrir o pacote e tudo mais. A criança, ela é um resultado da casa. Se tem ali sempre, a fruteira, né? com fruta, ela vai lá e pega a banana dela e come e pronto. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou diabética desde os 7 anos de idade, né? Então, depois do diagnóstico, minha família precisou decidir como seria a nossa alimentação. E ali meus pais entenderam de que não existiria a comida da Letícia e a comida deles, né? Não tinha como. Isso, não como pode que eu vou dividir. falar para uma criança que ela é diferente? Isso vai gerar uma revolta, provavelmente vai ser aquele adolescente que não vai mais querer se cuidar, né? Então é preciso a família entrar. Quando a família na onda. incorpora, o resultado Funciona é bem muito diferente. bem. É o caso que a gente falou antes. Tem uma frase que eu falo que eu acho que é um pouco, né, às vezes choca um pouco, que é assim, a gente fala, eu morreria pelo meu filho. Claro, qualquer pai e mãe morre pelo filho se for preciso, mas você viveria por ele, né? A alimentação é isso. Tem essa frase viver mesmo. um pouco, né, cuidando da sua alimentação para você viver um pouco mais por ele, para ele, ensinando, né? Então é muito forte. Falando dessa família, né, que aderiu, todo mundo e tal, ele veio contando das coxinhas e tal, e aí ele mostrou a foto. Falei, meu, que coxinha linda, tem que trazer para mim comer. Na hora, assim, é até engraçado, né? Mas na hora ele falou, não, essas eu fiz para a Sofia. Não tem problema. Ai, desculpa. Fica tranquila, aqui não Mas tem eles problema. sabem que eles são maravilhosos. Sim, não, e não assim, tem tipo, problema. aquilo eu falei, meu, ele tá fazendo tudo por ela, assim, Sim. tipo, né? É muito sabe, eu achei motivador. tão lindo aquilo dele falar isso, assim, né? E É a dedicação, né? exatamente, e é a família toda E ali, a Ju né? faz Então, um trabalho É, fantástico. Eu sou fã, né? Ju, Dos conta um pouquinho do bolos. teu trabalho, porque eu, quando conheci a Ju, foi por causa disso, né? foi porque eu tava, né? Ele já tava mudando algumas coisas aqui na casa. O bolo porque... da Ju maravilhoso. Ela tá assim, Totalmente. Aí eu sei que eu falei, gente, a gente vai fazer uma festa aqui. Eu acho que era Dia das Crianças o primeiro, não acho foi, que foi, Ju? né? Acho que foi, né? Faz um ano. Aí eu sei que eu falei assim, eu quero mudar a alimentação desse pessoal aqui, só que eu tenho que eu mudar como de uma sem medo forma os bolos que da eles Ju. não percebam. Por quê? Porque é o que eu falei. Não, se foi a André que trouxe, então é porque sem glúten, sem lactose e sem graça, porque é assim que eles falam. Exatamente. Eu falo, Só que não, né? Exatamente. não. Aí eu falo assim, então eu vou descobrir um jeito de trazer uma alimentação saudável, eles vão comer sem perceber. E aí foi onde a Ju veio, trouxe um bolo maravilhoso. Comeu, foi o primeiro. Meu Deus, foi o primeiro de cacau, que é feito de abobrinha. Simples assim. E não durou. Gente, sem brincadeira, foi você os lembra, primeiros. Ju, não durou 5 minutos. E depois eu fiquei observando, eu falei, e ninguém sabia, todo mundo jurando que era cheio de chocolate, que era isso, que era aquilo. Aí no final a gente contou, então, vocês estavam comendo um bolo de chocolate, sim. Mas ele era de cacau, feito com abobrinha. Não é possível. As mães chegaram a A pedir. resistência existe, mas quando você não sabe, você experimenta, né? E até hoje eu estava pensando nisso. O ano passado foi assim, né? A Andréia me pediu ali, eu fiz os bolos e tal. E aí, esse ano, na festa, todos os bolos de chocolate eram à base de abobrinha. E os outros também. Era tudo sem glúten, sem lactose. E os que foram açúcar era açúcar mascavo, né? O restante era sem açúcar. E não sobrou. Nada.
Tipo, Nada. se eu tivesse colocado ali uma plaquinha, bolo sem glúten, feito Ai, da ninguém abobrinha, experimenta. já iam olhar, ui, né? É preconceito, né, gente? E aí, todo mundo comeu, todo Pessoal, mundo a gostou. gente ama comida gostosa. A gente não quer comer nada ruim também. Exatamente. É isso E- mesmo, mas é isso que as pessoas não entendem, né? E Elas foi isso. já julgam sem saber o que é. É, exatamente. É isso aí que tu falou, né? Ai, sem glúten, sem lactose, sem gosto. E não é assim. Não. Eu sempre procuro algo saudável, mas que seja muito parecido com o tradicional, né? Sim. Com o bolo da avó, com o bolo de milho da tia e assim por diante. Então, algumas receitas a gente acaba modificando. A gente dá essas receitinhas para os pacientes nas consultas. É mesmo. Como que faz. São todos bem fáceis É de isso que eu ia fazer, falar, não são é nada muito difícil. fáceis e rápidas, né? Exatamente, a maioria é liquidificador mesmo. E assim, eu cheguei aqui na casa por causa do bolo, na verdade, né? Vou contar essa historinha Pode contar. Eu faço ainda para uma clínica de dermatologia um bolo que ela serve na clínica dela, porque ela preza isso também, né? Se a pessoa está indo lá se cuidar, nada mais justo que cuidar da saúde interna também, né? E aí a Ali frequentava essa clínica e comeu esse bolo e avisou a secretária. Ah, eu quero o telefone pedi dela. o seu contato. E porque eu quero falar com ela. Aí eu cheguei lá, a secretária me falou, a Alessandra, assim, assado, tal. Ela tem vários projetos e um é a Casa Biel. Falei, Casa Biel? Que Casa Biel, né? Aí ela me falou, é uma casa que acolhe crianças com câncer, não sei o quê. Falei, olha, fala pra ela que eu faço tudo, menos ir nessa casa. Falei, quiser fazer bolo, quiser que eu vá, qualquer coisa, Foi isso mesmo. menos ir na casa. Aí encontrei a Ali, aí a Ali falou, vamos lá ver a casa. Falei, não, Ali, lá eu não vou. Me dá qualquer outra coisa. Que eu tô contando isso porque É eu acho que a importante. maioria das pessoas É muito importante. pensam isso, Até minhas amigas que eu falo, ai, nossa, tu é corajosa, não sei o quê. Tem um estigma, né? Aí tá. Aí eu falei, não, então tá, Ali, eu vou, mas tu fala com essa Andréia, que eu não sabia quem que era, um dia que não tenha ninguém na casa. Só a Andréia, as pessoas que trabalham lá e pronto, eu não quero ver ninguém. Aí foi. Eu lembro que eu entrei bem correndo, assim, na porta, porque eu não podia olhar para os lados, né? Porque, aquele medo, aquela pressão que a gente tem, que, Sim. nossa, né? Aí tá, beleza. Aí a Andréia resolveu me mostrar a casa. Daí cada sala que eu entrava, eu pensava, meu Deus, é agora, né? Ai. E aí, não sei o que tem aqui dentro. E é uma coisa inexplicável. Tipo, as crianças são maravilhosas, o abraço é o melhor abraço que tu vai receber. Os pais te contam a história e aí tu para e pensa, meu Deus, minha vida é maravilhosa. E, né? Enfim. Aí eu vim e comecei a fazer esses bolos, e vamos, e não sei o quê, isso e aquilo. Aí fiquei um tempo sem vir. E aí me fez falta. Aí eu falei, então tá bom, então vamos de novo. Encontrei a Lê já estava aqui, e daí hoje estamos aqui. E a minha história foi essa com a casa. E eu falo para todo mundo, né, que tem que vir conhecer, que não é desse jeito que a gente pensa que é só estando aqui para sentir o que é. É que na realidade, quando nós montamos a casa, nós não queríamos, né, essa imagem, que é a imagem do hospital, que é a imagem do sofrimento, justamente é o contrário. Por quê? Já basta o sofrimento que tem no hospital. Para que fazer tudo tão pesado? Não. Então vai ser tudo colorido, tudo tem um sentido aqui dentro, justamente para se tornar mais leve, para que o tratamento passe mais rápido e mais leve. Porque, como a gente fala, é um tratamento difícil. A criança está sendo furada direto, está fazendo um monte de exame. É chato, é chato. Até por ser criança. Mas cada profissional aqui realmente desempenha muito bem o seu trabalho por isso. Porque entendeu o propósito. Porque, como a Ju, muita gente chega aqui, tem gente que eu vou receber na recepção, eles travam. Fala, pode entrar, está tudo certo. E eu já sei, porque você percebe no olhar da pessoa. Uhum. E ela começa a entrar, ela começa a olhar as crianças, ela se assusta. Por quê? Porque ela está correndo. A gente tem alguns aqui, né? Que correm, tem que correr atrás, senão é um perigo. Uhum. Então, assim, realmente, isso é um estigma que tem que ser quebrado. Uhum. Tem que mudar, como alimentação, como tudo. Porque isso tudo se torna mais fácil na vida das pessoas, né? Isso que eu acho que é o principal. Mas, olha, meninas, vocês estão de parabéns, viu? E quem quiser conhecê-las, vem aqui, tá?
que eu passo contato delas, são maravilhosas e vai mudar a tua alimentação e você vai ver que você vai ter muito mais saúde, muito mais disposição. É totalmente diferente. E agora, vamos para as perguntas. Tem algumas perguntinhas para vocês que vocês vão responder o que vier na cabeça, tá bom? É aquilo assim, é o que vem na cabeça, então é bem tranquilo. Se der um branco. Vamos lá. Que é aquele bate-bola mesmo que a gente faz, como, né, todas as vezes nós fazemos, e eu acho que ali, muitas vezes, as pessoas vão realmente conhecer vocês e entender todo o porquê que vocês estão aqui dentro. Essa é a realidade, porque cada um que está aqui é escolhido, é totalmente diferente. Veio, seja por um momento, não importa, ficou direto, mas Deus cada um une propósitos, né? Totalmente. A Lê, eu conheci ela, né, Lê? Foi muito rápido. Eu estava entrando na minha sala e ela entregando a sala. A gente se cruzou, assim, tipo... Foi o único encontro. Foi. E aí 5 fomos para um minutos. café. Não deu nem 5 minutos, deu 1 minuto. Foi muito rápido, Marcamos um café, daí a Ari falou do projeto. Não quer ir lá conhecer? Eu falei, quero. Ao contrário de mim, não, eu não vou. É que a Lê já tinha esse trabalho com criança, né? Mas Foi uma grande surpresa, muito agradável e linda, né? Conhecer o projeto. marca a história, né? A história profissional, a história emocional de quem passa Com por aqui. certeza. E ser útil, né? Eu acho É que maravilhoso. o servir é algo... Cura a gente. Muito. Exatamente. Como a Deia falou, a gente faz esse trabalho como voluntário e tantas outras, né, Deia? Mas a gente ganha muito mais, né? A gente doa o tempo, mas a gente ganha muito mais que eles. É o que eu falei, não tem uma explicação. É só estando aqui para saber. Então, isso você aí vai tem muito que além, estar né? aqui E a gente pra convida saber. outras pessoas. Claro, nós Sim. precisamos. Que queiram, gente. né? Outras Até porque, úteis. infelizmente, está aumentando a demanda, né? Eu falo infelizmente porque a gente sabe que Que é uma doença, está né? crescendo. Né? Graças a Deus que eles vêm para cá, tem todo um suporte, mas a realidade é o quê? Está crescendo. E nós precisamos de cada vez Por mais isso a voluntários, né? alimentação é tão importante. Tão importante. Não Com tem certeza. como a gente falar em saúde sem falar em alimentação. É verdade. É bem isso. Então, vamos lá. Letícia, um sentimento hoje. Gratidão. Ju, Amor. Gratidão. um ídolo. Jesus. Deus. Jesus. Vocês estão copiando, não dá, não pode copiar do amiguinho. Cada um fala o seu. Ju, um arrependimento. Troca daí isso. Entendeu? Um arrependimento. Então, eu assisti os outros podcasts, né? E fiquei pensando no meu arrependimento. E eu acho que não tem um arrependimento, assim, na minha vida. Eu acho que o que não deu tão certo como eu queria que tivesse dado, por exemplo, é um aprendizado, né? Então, eu não tenho, assim, me arrependi de tal coisa. Talvez ter sido mãe mais cedo. Né? A gente tem mais energia. Mas não é um arrependimento, assim, para eu dizer que, nossa, me arrependi por isso. Não. Ali, um arrependimento. Eu acho também que a construção de quem somos hoje é dos erros que Sim. né, nós tivemos no passado. Então, isso faz parte da nossa história. Mas eu acho que se doar menos é um arrependimento. Né? Quando a gente fala de uma pessoa que partiu, como eu tenho pessoas que já partiram, né, como o Biel e outras pessoas, talvez podia ter sido diferente alguma coisa. Então, não tem como você ter uma perda de uma pessoa e não ter um arrependimento, né? Se a gente for pensar que poderia ter feito mais, ter vivido algo a mais com a pessoa. É verdade. Mas é isso, assim, relacionado a isso. E aí, Lê? Eu sei que não pode copiar, mas antes até de começar, eu tava falando com ela, gente, eu pensei muito no arrependimento, eu não sei o arrependimento. Mas eu levo isso pra minha vida também, né? Que tudo que acontece fora do esperado é porque precisa me construir. Então, tá dentro disso. Uma paixão, Ali. Uma paixão estudar. Isso aí, com certeza. Com certeza. Ela estuda, ela faz a faculdade, a pós e o mestrado, tudo junto. Eu já não. Ela faz tudo. Então, Lê, uma paixão. Uma paixão, a Bíblia. Uma paixão. Ai, Ju. meu Deus, essa eu não estudei. Uma paixão. Ai, minha filha, talvez. Talvez não, né? Hoje é ela. O que te faz chorar? A perda.
Lê, o que te faz chorar? Sensação de impotência. Também, de não alcançar, não poder ajudar mais pessoas. Um sonho. Ser mãe. Casar na igreja. Fica a dica. Eu tenho vários sonhos, até anotei alguns aqui para casa. Se alguém estiver nos ouvindo. Claro. Dentro da casa, a gente precisa de, né, construir mais. Nós temos propósitos, né? E a horta é um sonho, né? Eu tenho um sonho que as pessoas tenham contato com a natureza, com o verde. Quem sabe futuramente a nossa casa seja envolta a árvores, que eu acho que é bem arborizada, seria né? um sonho, realmente é um sonho. Então, gente, assim, vai acontecer, um dia vai. Fiquem a gente tirou do papel, né? Daí é um sonho que foi implantar a Casa Biel. Sim. Não tinha nada, né? Literalmente. Não sei se o pessoal conhece. Nada mesmo, não tinha nem dentro parede, das práticas nada. integrativas, a gente tem hoje algo fantástico, que é o BEMER, que é um aparelho que trabalha, né? A gente usa não só para as crianças, para os familiares, que trabalha a microcirculação, a circulação, o ILIB, são equipamentos de ponta. A gente tem água de boa qualidade, que eu brigava, vamos ter água de boa qualidade, tem água de boa qualidade, inclusive os alimentos são preparados com essa água. A gente sabe que nenhuma casa na região tem isso para oferecer, graças a Deus, né? A gente tem isso e a competência também, né, dos nossos gestores, que é meu irmão e a Andréia, e a equipe, né? E a parte da hortoterapia realmente é um sonho. Fica enchendo o saco. A gente vai conseguir um dia. E você quiser ajudar, olha, já tem um projeto. Tem projeto, já fui em político, já dei meu chá, mas não resolveu. Vai dar certo, calma, tudo. A gente planta um dia germina, vai dar certo. Mas o sonho é a questão da horta, no momento, né? Falando de Casa Biel, é que realmente as pessoas tenham acesso simples e fácil a essas questões relacionadas à saúde, né? A saúde em Itajaí é boa, mas ainda é muito precária, ainda tem muito a ser falta construído. muito ainda, né? E além da horta, eu vim preparada. Eu pensei também em algo, falei para ti, né, Deia, sobre a questão da aromaterapia. Sim. Eu gostaria que a casa tivesse um aroma olfativo que só ela tivesse, que quando as crianças entrassem aqui, elas carregassem com ela, né, algo que fosse só daqui. Então, assim, deixo mais essa sugestão, já Entendeu, que a gente... diretor? Se vira, dá um jeito. A identidade olfativa é algo muito forte. Muito importante. É muito importante. Abraça, né? Então, não é só a cozinha que a gente quer. Não, eu já sei, gente. Olha, tem muita coisa, tem muito projeto. E nós precisamos de patrocinadores para tudo isso. Porque tem... Inclusive, né, eu tenho que agradecer. Eu nem terminei ainda, mas eu tenho que agradecer aos meus amigos que estão aqui, ó, que eles doaram um podcast para nós. Tudo que vocês estão vendo tem pessoas maravilhosas por trás, tá? Que é a Stream Valley, que tá aqui, ó, tá na tela, que tá na televisão. Inclusive, eu cheguei, eu achei que fosse só uma mesa, assim. Gente, tem microfone, tem luz, tudo. Não, vocês não estão entendendo, tem tudo. E realmente falei, eles fazem tudo com muita qualidade. Se você quiser fazer um podcast, chama eles, que são maravilhosos de verdade. Porque eu vou contar um segredo. O Júnior, ele é bem crica, tá? Não. E ele amou. Então, assim, fica a dica. Então, vamos lá. Uma saudade. Minha infância. Talvez a minha nona, ela fazia mate com uma colherinha de açúcar. Era tão bom. Biel. Dinheiro é? Bom, desde que não seja seu ídolo. Necessário e, ao mesmo tempo, nada, né? Mas a gente necessita dele. É necessário também. Eu não respeito. Injustiça. Violência. Falta de amor. Olha, o negócio tá ficando tenso aqui. Um lugar preferido. Ai, minha casa, com certeza. Minha casa. Eu também gosto da casa, consultório. Tem cada lugarzinho tem a sua identidade, né? É isso aí. Então, vamos lá. Se defina em uma palavra. Meu pai amado.
comprometida, fiel. E aí, Lê? Meu Deus. Tô pensando numa palavra, mas eu não quero parecer... Não. Me veio, assim, excelência. Mas essa palavra excelência, ela traz prejuízo para mim. Por causa do excesso de cobrança. Isso Então, eu sempre miro nela. Mas, às vezes, eu me lasco um pouquinho por causa disso também, né? Ali. Eu me acho, assim, o excesso de transparência que fica no meu rosto quando eu não estou bem ou quando acontece alguma coisa, me prejudica também. Então, acho que é a transparência. E uma frase. Não vale copiar. Então. Não, a frase a gente tem que falar que a gente falar pensa a mesma. juntas. Ah, A é? gente copiou as Sério? psicólogas. É que nós chegamos e as três tinham o mesmo. Não, pior que foi isso mesmo. Olha A Alia só. falou uma frase, eu falei essa frase que tá no meu caderno, a Lê essa frase que eu falei com a Júlia. E aí, Qual é essa meninas, frase? qual é? Vamos? Qual é a frase? 2, 3. Que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. É isso aí. E a gente acredita muito nisso, muito mesmo. Não, com certeza. Eu quero agradecer, né, por vocês estarem aqui, se dispuseram a vir no podcast, trazer essa informação para as pessoas, que eu acho que é de extrema importância. Né? Do mesmo jeito que nós falamos dos sinais do câncer infantil, a alimentação, as pessoas precisam, não só para o câncer, mas como para outras doenças, elas precisam mudar de vida, até porque hoje, cada vez mais, né, a população está doente. Isso é muito sério. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, exatamente. mas ela vai pular para o primeiro lugar, infelizmente. Exatamente. Então, da forma como nós estamos caminhando, é muito sério. Então, eu quero agradecer a vocês por vocês terem vindo. Imagina. Agradecer por vocês terem se voluntariado. Foi uma honra, né, pra gente. Porque, assim, realmente era uma das coisas que faltava na casa. Né? Eu precisava de nutricionistas. Nós conseguíamos um caso ou outro fora, mas é totalmente diferente. E estando aqui dentro é outra coisa, né? Então, eu quero agradecer mesmo, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que estão assistindo. Compartilha esse podcast, que é super importante. E se vocês precisarem de alguma informação, manda aqui para nós no direct, seja ou também no WhatsApp, que é o 47-99914-4995, 47-99914-4995, que nós podemos, sim, auxiliar. Inclusive, nós temos auxiliado até alguns adultos, né, em termos de passar alguma informação, porque é o que eu falo, as pessoas falam, mas é só criança? Realmente, a casa é só criança e adolescente, mas não vai nos matar. Na verdade, a gente não nega. Não tem como, né? ninguém. Até porque a pessoa está precisando de ajuda e tudo mais. Como que nós vamos reter tanta informação, né? Até ali, acho que é legal ressaltar que a gente atende, né, crianças de outras cidades. Sim. De cidades vizinhas, a gente tem casos, né? Com e certeza. Aí, sim, são atendidas. Inclusive porque... online, né? A nutrição pode atender online, diferente de algumas outras especialidades, né? A gente faz também esse atendimento, caso a criança não possa vir até aqui. Temos pacientes, sim, né? É isso aí. É possível. Com certeza, eu quero agradecer. Boa noite a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.